Boa noite. Adriana, boa noite, boa noite. Vamos chegando aí. Sejam bem-vindos a essa live que eu vou ensinar aí como sair da escassez e começar a prosperar. Sinara, seja bem-vinda. Sejam todos aqui bem-vindos a essa live como sair da escassez e começar a prosperar. Hoje eu vou ensinar para vocês 5 passos importantes que eu fiz na minha jornada. E se você aplicar esses 5 passos, eu tenho certeza que vai mudar a tua história com relação à prosperidade. Vencedor aí, seja bem-vindo. Estou aqui, mais 2 minutinhos até as pessoas se conectarem e a gente já vai começar. Então quem já chegou aí já vai falando para mim. Se é a sua primeira vez aqui, se você já assistiu a aula minha. E para quem ainda não me conhece, já vou me apresentar. Eu sou Ieda Salles, sou especialista em desbloqueio emocional. Deixa eu ver quem entrou, Oscar, Viviane, sejam bem-vindos. Meu coração se alegra aqui com a tua presença. Eu prometo que eu vou dar o melhor de mim. Antes de começar aqui, eu já estava fazendo meu ritual de aquecimento para eu me sentir mais energizada. Hoje eu tive um dia muito intenso, eu fui para Belo Horizonte, fiz atendimento, tive muitas atividades, fiz mentoria. E eu cheguei bem cansada, então tomei um banho bem gostoso para relaxar e fiz o meu ritual, que é para empoderamento. Né? Quem já fez aí meu treinamento, não sei que alguém aqui já fez o treinamento, acho que Viviane sim, né Viviane? Uma das coisas que a gente trabalha muito é a neurofisiologia, que já é algo muito importante para quem quer prosperar. Então, toda vez que você estiver aí sem energia, lembre-se de botar uma postura aberta, abrir os ombros, levantar a cabeça e fazer a postura de poder, que é a postura de Mulher Maravilha. Então, normalmente, quando eu preciso de energia para fazer algo, é um dos rituais que eu faço. Eu abro aqui os ombros, ergo a cabeça e falo yes, yes, yes. Isso dá mais energia, mais poder, porque na nossa voz nós passamos essa mensagem. Então vamos lá. Diga aqui, quem é de Belo Horizonte, vai escrevendo aqui para mim. Sou de BH. E de onde você é? E nós vamos começar agora. Adriana Ribeiro, natureza, muito bom. 5 passos para prosperar. Vamos começar aqui. Então eu vou lembrar a vocês o seguinte. Se você aplicar... Boa noite aí, Adriana, Robinho, Rosimar. Ótimo. Veja bem, quando a gente planta uma sementinha, a gente colocou uma sementinha na terra, se a gente adubou, se a gente agou, se a gente cuidou, essa sementinha vai crescer e vai dar frutos. E o que eu vou ensinar aqui hoje para você é exatamente isso. Como que você vai colocar uma sementinha nova no solo da tua mente? Que tipo de atitude, comportamento, de sentimento você precisa desenvolver para que a sua plantinha comece a dar frutos? Adriana é de BH, Martins é de BH também, vai falando aí, sou de BH. Então vamos falar aqui primeiro o que é prosperidade. Prosperidade é muito difícil. Às vezes a pessoa associa prosperidade apenas com dinheiro. Prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é uma das áreas da prosperidade. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: aquela pessoa era tão pobre, que a única coisa que ela tinha é dinheiro. Alguém já ouviu isso? E é real. Muitas vezes
A gente só tem dinheiro. Se você não tiver equilíbrio nas 4 áreas, você não pode se considerar uma pessoa próspera. E é igual na natureza. Observe a natureza. Na natureza, são 4 estações, são 4 fases da lua, são 4 semanas no mês. Tudo isso é para nos ensinar. A natureza nos ensina muito. São 4 elementos, é água, terra, ar e fogo. Tudo é 4. Na nossa vida também é 4. O que significa isso? Alguém sabe o que significa o equilíbrio das 4 áreas e quais são as 4 áreas da nossa vida? Quem sabe, escreve aqui. Eu vou falar aqui para você. Primeira área nessas 4 áreas, né? Espiritual, é a tua conexão espiritual. Não estou falando de religião, mas é a forma que você se conecta com a fonte maior, com Deus, com aquilo que você identifica melhor, né? De referir a essa força maior, ao Criador, essa conexão. Segundo, o teu corpo físico. Quando você não cuida do teu corpo, não cuida da tua saúde, você pode ter uma Mercedes-Benz em casa, mas ela não está sendo utilizada, ela não vai ter a potência dela. E é através do nosso corpo físico que a gente gera energia de criação. Dinheiro é energia, é uma energia que a gente cria. Uma das formas de criar essa abundância é através do teu corpo, da tua energia. E a outra área é a área emocional. Nossas emoções têm um papel muito importante na nossa capacidade de gerar riqueza. E dentro das 5 dicas que eu vou falar aqui para você, eu vou te ensinar algo que, se você começar a aplicar, você vai ver resultados incríveis na sua vida. E a outra área é a área intelectual. Como que você desenvolve a tua mente, seu aprendizado, o quanto você está aberto para coisas novas. Porque na vida nós somos igual à natureza. Ou nós estamos crescendo ou estamos morrendo. Observe as plantinhas, observe a natureza. Quando você vê uma plantinha, se ela não está desenvolvendo, ela está morrendo. Por isso que eu sempre falo nos meus treinamentos, meus alunos, uma frase que eu aprendi com Tim Havek. Tim Havek é o autor do Segredo da Mente Milionária. Eu estive num evento presencial dele. E ele fala o seguinte: zona de conforto não faz ninguém rico nem feliz. Então, toda vez que a gente para de aprender, que a gente tem essa estagnação, a gente está morrendo. E para ter dinheiro, prosperidade, a gente precisa ter vida. E vida se dá no crescimento. Então, se você já se pegou aí falando algumas vezes: agora eu quero fazer mais nada, quero aprender mais nada, quero só sossego, quero ficar só numa casinha, não quero... Você está morrendo. Então, eu quero falar um pouquinho aqui da minha história para vocês. Para quem ainda não me conhece. E para quem já me conhece também, é sempre bom ouvir. Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, uma família simples. E por muitas vezes, na minha família, eu percebia, eu via, sentia, né? Tinha muita dificuldade, muito desafio financeiro. Talvez muitos de vocês já passaram por isso, ainda passam. E era tudo muito contadinho, muito regrado. Eu via a relação dos meus pais assim com muito desafio com o dinheiro. Ouvia muitas vezes que dinheiro não nasce em árvores, ganhar dinheiro é difícil, que a vida é dura. E vendo aquela situação, vendo a necessidade que eles passavam, eu criei dentro de mim muitas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Então eu achava, inclusive, que dinheiro é causa de discórdia, dinheiro realmente não traz felicidade, mas compra muita coisa que nos traz felicidade. Então eu comecei inconscientemente a ter um bloqueio com o dinheiro. E o que aconteceu? Diante disso, diante dessa mentalidade que eu tinha com relação ao dinheiro, eu tinha raiva das pessoas ricas, porque eu acreditava que se alguém tinha dinheiro, é porque a pessoa tinha sorte e eu não. Então, inconscientemente eu tinha uma raiva. Outra coisa, eu achava que todo rico era egoísta, todo rico tinha um coração duro, que as pessoas ricas eram desonestas, eram exploradoras.
São crenças, são padrões que eu aprendi a acreditar. Diante disso, é lógico que eu queria conscientemente ganhar dinheiro, eu queria prosperar. Mas com esses padrões limitantes, com essas crenças muito rígidas dentro de mim, que eu não sabia, eu comecei então a trabalhar para ter dinheiro. Porém, quando você tem muitos padrões limitantes, quando você tem crenças já estabelecidas, enraizadas, a nossa mente subconsciente, ela é muito poderosa. Eu falo que a nossa mente subconsciente é igual uma serva fiel. O que é? O que ela faz? Se você tem um padrão aqui, ganhar dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, dinheiro traz discórdia. Quem é rico é desonesto, quem é rico é insensível, quem é rico é egoísta. Quando você tem esses padrões já estabelecidos, essa mente emocional, que é a nossa mente subconsciente, que é poderosa, sabe o que ela faz? Faz assim, ó. Sim, senhora, assim seja. A função dela não é questionar. Ela não vai questionar o que está plantado aqui. Ela só vai validar aquilo. De que forma que ela vai validar? Ela começa a colocar situações, pessoas, ambientes para confirmar esse padrão seu. Então você não vê oportunidades, você não consegue, às vezes, nem se expressar, porque se você se expressar, se você se mostrar, você vai conquistar mais coisas. Então ela começa a te limitar. Porque, olha, o mundo é de prosperidade. Presta atenção nisso. Olha para a natureza. A natureza é próspera. Olha para a natureza. A natureza é abundante. Se a gente está desconectado dessa abundância, é porque nós estamos desconectados da nossa essência. Deus é um Deus de abundância. O próprio Mestre Jesus falava assim: eu vim para que tenhais vida, vida em abundância. Então, como eu tinha muitos padrões limitantes, o que acontecia? Eu comecei a trabalhar muito, trabalhar duro, muito duro, para poder ter dinheiro. Primeiro que o que simbolizava para mim, o que representava para mim a abundância era ter dinheiro. Então eu trabalhava muitas horas, 12 horas, 14 horas. Nesse nível excessivo de trabalho, eu não tinha tempo para cuidar das outras áreas. Não tinha tempo para cuidar da minha alimentação, do meu corpo físico. Não tinha tempo para me desenvolver emocionalmente. Tanto é que eu era extremamente irritada, estressada, uma pessoa agressiva na minha fala, eu não percebia, eu reclamava demais. Então, esse era o modelo que eu adotava na minha vida. Não tinha tempo para uma conexão profunda espiritual, apesar de eu sempre frequentava a igreja, sempre ia à igreja aos domingos, porém, eu não sentia de fato essa conexão dentro de mim. E nesse ritmo tão acelerado, o que aconteceu? Nosso corpo tem uma sabedoria natural. Ele é inteligente. O nosso corpo mostra para nós o que está desalinhado. De que forma que ele mostra? Você imagina aí? De que forma? Quem sabe de que forma que o nosso corpo manifesta quando está em desequilíbrio? Escreve aí para mim. Deixa eu colocar meu óculos para eu ver. Gabriela, Rolima, Ange Nunes, Edipo. O nosso corpo mostra através de doenças. Toda doença é apenas um presente para você que o universo te dá. Ah, isso mesmo, a Sinara falou. Ele te dá um presente, te falando assim, olha, tô te parando aqui para você mudar o teu ritmo. E eu estava nesse ritmo tão acelerado que meu corpo adoeceu. E o problema é que eu tive que ter várias doenças, porque ele me mostrava, mas eu estava tão desconectada de mim, do meu coração, da minha essência, que eu não percebia. Tive problema de labirintite, tive problema torcicólogo tão forte que eu tinha que usar aquele colar. Tive problema na coluna, tive várias infecções vaginais,
infecção urinária, tive assim, um nível de ansiedade muito grande e eu comecei a experimentar uma sensação assim, o início de uma depressão. Então eu percebi ali que aquilo não era meu lugar, não era daquela forma. Eu comecei a ganhar dinheiro, eu ganhei dinheiro. Eu trabalhei numa empresa, fui representante dessa empresa em nível nacional, eu ocupei a posição de primeiro lugar em nível nacional por 7 anos seguidos. Só que mesmo tendo dinheiro, eu não tinha tempo para me cuidar, nada da saúde, nada do físico, não conseguia essa conexão espiritual, não tinha boas relações e nível de irritabilidade grande, muito ansiosa. Então veio doenças. E aí então que eu fui obrigada a dar um stop, a natureza me parou. Foi aí que nesse momento, eu comecei o meu processo de expansão da minha consciência. Por que eu estou te falando isso? O autoconhecimento, ele liberta. Quanto mais você expande a tua consciência, mais você muda os padrões, aquilo que você aprendeu a acreditar. Mais você mexe no seu mindset, que é a maneira que você tem de ver o mundo. E aí você muda a tua realidade. Tudo que está fora é reflexo do que está dentro. Muitas pessoas estão reclamando da tua realidade. Estão com falta de dinheiro, devendo com dívidas, sempre gastando mais do que ganham. Pessoas que não têm tempo para cuidar de si. Pessoas que não conseguem se desenvolver na vida, não conseguem crescer. Estão anos na mesma posição. Isto é porque você está desconectado. E essa desconexão, ela acontece por nossos padrões mentais. E o que são esses padrões mentais? Que eu chamo de crenças. Crenças? Às vezes a gente associa a crença como crença religiosa. Não, crenças de uma forma geral. Tudo que você aprendeu a acreditar. Tudo que você viu, ouviu ou sentiu. De 0 aos 7 anos, principalmente. Tudo que você viu, ouviu e sentiu dos teus pais ou pais substitutos vai formando um programa dentro de você e você passa a agir através deste programa. Se você viu no teu lar ou ouviu escassez, brigas por causa de dinheiro, discórdia, falta, ou ouviu muitas vezes que ganhar dinheiro, que você não precisa do dinheiro, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não traz felicidade, que quem tem dinheiro não entra no céu. Toda vez que você pegar no dinheiro, você tem que lavar as mãos. Dinheiro não nasce em árvores, ganhar dinheiro é difícil, a vida é uma luta. O que será que você ouviu? Ou o que você viu? Será que no teu lar tinha prosperidade? Tinha abundância? Será que dinheiro no teu lar era motivo de discórdia ou de alegria? Tudo isso influenciou em quem você é, em como você age e como você sente. E é isso que nós precisamos mudar. Então, quando eu tomei minha decisão lá atrás de participar, eu me lembro que participei do meu primeiro treinamento de impacto emocional. Quando eu participei desse treinamento, só fechar meu computador aqui. Quando eu participei deste primeiro treinamento, eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Eu comecei a mudar os meus comportamentos. Eu comecei a mudar os meus sentimentos. Eu comecei a mudar a minha forma de alimentar. Eu comecei a mudar o estilo de música que eu ouvia. Eu comecei, então, a buscar as coisas que me elevavam, que me conectavam. Eu comecei a ter tempo para cuidar de mim. Aí sim eu comecei a experimentar a abundância. Sabe por quê? A abundância para mim, o que é abundância para você? Escreve aqui, o que é abundância para você? A abundância, quando você, novamente falando da natureza, né? Deixa eu só mudar aqui. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê a natureza, olha para a água. A água é fluida. A água, quando encontra um obstáculo, o que ela faz?
ela contorna, ela não fica lamentando, ela não fica contestando, ela não luta contra o obstáculo, ela contorna, ela procura um caminho de fluidez. Na nossa vida, quando nós encontramos desafios, o que nós fazemos? Contestamos, reagimos, brigamos com a realidade. Faz aí para mim, para você lembrar disso. Tudo que eu resisto, persiste. Tudo que eu resisto, persiste. Toda vez que você se deparar com algum desafio na tua vida e você começar a lutar contra isso, você está na resistência. E se você está na resistência, você não está na abundância. Quando você está na resistência, você não tem poder de criar a tua realidade. Sinara escreveu aí, em todas as áreas em equilíbrio. Isso mesmo, Sinara. Então eu vou falar o seguinte, vou te dar aqui a primeira dica. Primeira dica, já anota aí, pega o teu papel e tua caneta. É muito importante anotar. Sabe por quê? A nossa mente vai ficando muito pesada com tantas informações. Quando você anota, primeiro que vai para o campo das emoções. Segundo, que quando você só ouve, você tem um nível de aprendizado. Quando você ouve, escreve, ouve e vê, porque aqui a gente não tem como escrever para você no quadro, né? Mas quando você vê, você aprende melhor. Escreve aí. Primeira coisa. O que simboliza a abundância? Dentro da natureza, já prestou atenção na terra? A terra é símbolo da abundância. E o que simboliza a abundância? No nosso físico aqui. É a mãe. A mãe, dentro do útero materno, ele já é uma abundância, ele já é vida. O útero materno é vida pura. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer o equilíbrio da tua relação com teus pais, na verdade, mas principalmente com a tua mãe. Mãe representa abundância. Se você não tiver uma relação dentro de você de muita honra, honra profunda com teus pais, principalmente com a tua mãe, a tua vida não vai fluir. Eu, por exemplo, tinha muito desafio lá atrás. Eu fui uma jovem muito rebelde e tive uma educação muito severa. Minha mãe sempre me disciplinou muito na crítica, no castigo. Tudo tinha uma intenção positiva dela, mas eu não conseguia entender. E aí, dentro disso, eu criei uma resistência com a minha mãe. Passei muito tempo criticando a minha mãe. Criticando como ela era nervosa, ela era agitada, ela era dura, ela era crítica. Enquanto a gente está nessa posição de criticar nossos pais, é como se fosse assim. Deixa eu botar aqui. Imagine aqui, tá a tua mãe ou teu pai, e aqui tá você. Você sempre vai ser menorzinho do que tua mãe, teus pais. Quando você começa a criticar, julgar, censurar, o que acontece? O teu destino tá aqui, ó, na frente. E aqui estão teus pais, aqui tá você. Quando você começa a criticar, censurar, o que acontece? Tua vida para, porque você não vai para frente, você não vai para a vida. Você paralisa aqui. Quando você olha com honra para os teus pais, dentro do teu coração, você harmoniza. Aí você se reconhece pequeno diante deles, sabendo que você pode fazer diferente deles. Isso não significa que você vai ser melhor do que eles, é fazer diferente. Quando você quer ser melhor que os teus pais, você está julgando. Então, quando você honra verdadeiramente teus pais, aí você pode voltar lá para a vida e seguir teu destino de abundância. Enquanto você não faz isso, a tua vida vai ficar travada. Aí vai ficar como eu. Eu ganhava dinheiro, mas o dinheiro nunca dava. Eu ganhava dinheiro, mas não conseguia investir verdadeiramente em mim. Eu gastava
com coisas supérfluas, só para cobrir o vazio que estava dentro de mim. Enquanto eu não me harmonizei com minha mãe, a minha vida não fluiu. E como é que eu fiz isso? Deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu só ver aqui com o Jefinho. Jefferson, seja bem-vindo. Jefferson, que bom te ver aqui. Deixa eu te contar. Eu tinha essa relação desarmoniosa com a minha mãe, interna. Quando eu estava perto dela, sempre tinha algum conflito. Tudo que ela falava para mim, eu rejeitava. E aí foi quando eu passei pela terapia do renascimento a primeira vez. A terapia do renascimento, para mim, ficou registrada e vai ficar registrada por toda a minha vida. Eu não sabia por que eu tinha essa desarmonia com a minha mãe. Eu queria que fosse diferente, mas eu não conseguia entender. Então, nesse momento que eu passei pela terapia do renascimento, o que é a terapia do renascimento? É a oportunidade de você fazer o seu renascer. A gente trabalha com uma respiração muito, muito profunda. Essa respiração vai oxigenar todo o teu corpo e vai liberar memórias, medos e bloqueios que o nosso corpo guarda de forma inconsciente. Nesse processo eu acessei uma memória quando eu estava no útero materno, quando a minha mãe, diante de um desafio muito grande na vida dela, ela desejou não estar grávida, porque ela estava vivendo um desafio pessoal. Não era porque ela não me amava, não era porque ela não me queria. Naquele momento eu tomei consciência disso. Quando eu tomei consciência, então liberou. Só de você tomar consciência, por isso que o autoconhecimento transforma. Por isso que o autoconhecimento cura. Eu tomei consciência e eu consegui entender a dor da minha mãe. Eu consegui libertar daquele sentimento de rejeição que eu carreguei por toda a minha vida. Eu trabalhava incessantemente porque eu precisava provar o meu valor. Eu precisava ser campeã nacional porque eu precisava mostrar o meu valor, o meu poder, porque eu não me sentia amada, eu não me sentia aceita. E nós fazemos isso tudo de forma inconsciente. Quem já passou pelo renascimento aí, o Jefferson já passou, né, Jefferson? Alguém mais já passou? No meu treinamento, né, o momento de despertar, uma das técnicas que a gente faz é o renascimento. E é realmente indescritível. Então, a primeira coisa é trazer essa harmonia, esse equilíbrio. Quando a gente faz esse equilíbrio dentro do coração, eu não estou falando que você precisa, por exemplo, viver com teus pais. Às vezes seus pais nem vivos estão, mas você pode fazer essa harmonização com teus pais. Energeticamente, através de uma hipnoterapia. Quando a gente faz, por exemplo, dentro da sessão de hipnoterapia, eu já vi curas lindas acontecerem. Pessoas que estavam entaladas com coisas ainda, memórias de pai e mãe, quando passa pelo processo, uma sessão de hipnose, que é um relaxamento profundo, o que acontece? Em nível hipnótico, que é o nível de relaxamento profundo que eu faço, o que vai acontecer? A pessoa consegue acessar a memória e ela consegue expressar, verbalizar, limpar. Daí o coração fica leve. Quando o coração fica leve, você começa a prosperar. Outra coisa, a segunda coisa que eu vou falar para você aí, nós só complementando essa primeira. Quando a gente a gente ainda não está em equilíbrio dentro de nós, com o dinheiro, a gente não está em equilíbrio com nossos pais, o que acontece? É importante você saber que a nossa mente, ela é muito negativa. A tendência dela é ser negativa. A nossa mente fabrica 70 mil pensamentos dia. Desses 70 mil pensamentos dia, 80% é negativo. 80%. E detalhe, o que sua mente cria hoje, 80% desses pensamentos vão se repetir amanhã. Então, quando a gente está ainda com essa programação, a nossa mente é igual um computador. E lá tem os programinhas rodando. Quando a gente tem um programinha da escassez dentro de nós, a nossa mente vai rodar em cima disso. Você fica num loop. Você não sai daquilo. Enquanto você não toma a decisão
de fazer diferente, de buscar a tua cura interna, não vai mudar no mundo externo. Você pode trabalhar duro, você pode trabalhar muito, você pode correr atrás do dinheiro que ele vai embora. Você começa a gastar mais do que você ganha. Tem um vazio dentro de nós. Alguém aqui já sentiu um vazio? Quando tá num vazio, quando você tá triste, você quer comer mais, comprar mais. Alguém já experimentou isso? Fala aqui pra mim. Toda vez que eu estava triste, a minha tendência era comprar. Comprar porque eu queria suprir o vazio que estava aqui dentro. Inclusive, quero que você já anote aí algo importante que eu vou te ensinar. Eu aprendi com um dos meus mentores. Quem está em dívida? Como que você faz para sair das dívidas? Um dos exercícios que eu comecei a aplicar na minha vida. Vou te contar. O ano que eu experimentei mais paz na minha vida foi depois que eu participei desse treinamento e apliquei esse exercício. Meu mentor falou, me sugeriu, né? Primeiro, para você não... Toda vez que você tiver uma vontade de comprar algo, não compra naquele dia. Você espera 3 dias, só 3 dias, para você tomar a decisão de comprar. Aí vai vir, mas está em promoção, mas é a última peça, mas você precisa disso. Dá um stop nesse momento. Tá bom, daqui a 3 dias eu compro. Mas vai sair da promoção. Esquece isso. Se for para ser seu, vai ser seu. Se você fizer isso, passou 3 dias, não mais vai ter a vontade. A maioria das vezes não tem a vontade, porque você estava comprando só pelo impulso. Anota essa dica. Esperar 3 dias para comprar. Você vai perceber que essa necessidade de compra tem muito mais a ver com o vazio que você está experimentando do que a tua própria necessidade. Enquanto você ficar nesse sentimento de escassez, ou seja, tem um buraco dentro de você, tem uma ferida para você curar e você não cura e você vai comprar. Nunca, nenhum dinheiro vai ser suficiente para você. Nenhum dinheiro. Eu tive uma cliente que ela estava muito descontrolada financeiramente, com dívidas. E aí, lembra que ela falou assim, se eu ganhasse na Mega Sena, nossa, se eu ganhasse aqui 500 mil, resolvia a minha vida. Alguém já falou isso? Escreve aqui, se você ganhar na Mega Sena hoje 500 mil, você resolve a tua vida? Escreve aqui, deixa eu saber, porque eu também já tive essa ilusão. Sabe o que aconteceu? Ela ganhou. Eu não me lembro na época se foi 200 mil, se foi 500 mil, mas há anos atrás. Ela ganhou esse dinheiro, não mudou a mentalidade, não expandiu sua mente, não fez nada para aprimorar, para mudar o seu sistema de crenças. E sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, muito pouco tempo, em menos de 2 anos, ela não tinha mais nada e estava devendo do mesmo jeito. Os estudos comprovam, se você não mudar a tua mentalidade, você pode ganhar o tanto que for, que você vai ficar pobre de novo. Experimenta hoje, faz esse experimento. Martins diz que já, Jefferson diz que não. Faz esse experimento. Tem uma pessoa perto de você que ela está devendo. Aí, põe dinheiro na mão dela. Fala assim, quanto que você deve? Ela fala assim, eu devo 10 mil. Coloca lá na mão dela 20 mil. Então, está resolvida a sua vida? Daqui a pouco, você pode voltar lá, que ela está devendo tudo de novo. Não resolve, tem que mudar a mentalidade. E como que se muda a mentalidade? Como se muda a mentalidade? Cada vez que você se permite passar por uma mentoria, por uma terapia do renascimento, quando você faz um treinamento de alto impacto emocional, olha, a nossa mente aprende de 2 maneiras. 2 maneiras. Repetição e emoção. Repetição e emoção. Tudo que você faz hoje, porque foi repetidas vezes falado para você.
ou por emoção. Se houve um impacto emocional, ficou gravado. E a gente pode fazer esta modificação nessa memória. A gente não vai alterar o fato que aconteceu, a gente vai alterar o significado que você deu. Porque não importa o que te aconteceu, importa o significado que você deu. O significado que você deu lá atrás para uma coisa era de acordo com a consciência que você tinha. Nesse momento aqui a gente pode ressignificar. E quando a gente ressignifica, aí é uma outra realidade que acontece, que começa a aparecer para você novas oportunidades, novos relacionamentos. Inclusive eu apoiei agora uma pessoa. Essa pessoa, olha, ele tá numa empresa há 14 anos, uma multinacional. 14 anos ele não consegue promoção. Uma pessoa boa, talentosa, capaz, dedicado. Não conseguia promoção. Daí, ele fez comigo uma sessão onde eu trabalhei crenças limitantes, mudando mindset. A gente muda mindset, maneira de ver a vida, mudar nossos padrões mentais. É como se fosse trocar o HD, trocar esse programa do seu computador, tirar o lixo mental. Então, ele passou por esse processo comigo. E aí, ele tinha uma reunião, que seria uma reunião da empresa, onde eles fariam como se fosse uma avaliação de performance para saber quem ele ia ser promovido. E ele estava muito inseguro, porque a vida dele era da insegurança. E ele estava revoltado ainda. Eu dedico muito, eu sou bom, eu sou talentoso, mas não sou promovido. Eu não consigo a oportunidade, é puxa-saco. Quem é puxa-saco que consegue? Tá? Cheio de padrões limitantes. Porque quando eu não mudo dentro, não vai mudar fora. Eu fico arrumando desculpas. Eu arrumo pessoas e situações para eu justificar o meu fracasso. Então ele fez essa sessão, mudou padrões internos, mudou a imagem que ele tinha de si mesmo. Nesse processo, ele mandou mensagem para mim agora esses dias: Ieda, eu fui promovido depois disso. Porque mudou aqui. A mente é uma serva fiel. Ela vai falar para você sim, senhora, ou sim, senhor. Nunca escreve isso. Isso eu ouvi com Tony Robbins. Eu tive em Londres com Tony Robbins, né? E ele é um excelente programador da mente. Eu aprendi muita coisa com ele que eu aplico e funciona. Ele fala o seguinte: nunca o teu sucesso será maior do que a tua autoimagem. Se você está cheio de bloqueios, de medos, não consegue se expressar, tem medo do julgamento, tem medo da crítica, tem medo de não ser aceito, é porque você ainda não sabe o teu valor. E se você não sabe o teu valor, você pode fazer de tudo que ninguém vai te dar o valor. Primeira coisa que você tem que construir é a tua autoimagem. Como que a gente constrói a nossa autoimagem? Se permitindo passar por um programa de mentoria que é para mudar seu mindset, participar de um treinamento de alto impacto emocional. A nossa mente aprende por emoções. Quando a gente trabalha suas emoções, tem ali mudança profunda de mindset. Eu me lembro que um dos treinamentos, veio uma pessoa fazer o treinamento comigo, esse treinamento chamado Momento Despertar, que a gente trabalha profundamente as memórias afetivas. E ela, Ieda, eu tenho muito desafio, eu não tenho dinheiro assim para ir. Ela não tinha R$50 para dar sinal, o sinal de R$50. Eu falei assim, olha, mais um motivo para você vir. Porque você está vibrando na escassez. Não é lá fora que vai mudar. Quando eu tiver mais, quando eu ganhar mais, quando eu... Eu falei assim, não é lá fora. Você tem que fazer o processo inverso, muda aqui dentro. E aí ela conseguiu R$50, deu R$50 de sinal e pagou o restante até o dia do treinamento. Mas ela falou assim, como que vai aparecer?
E eu falo uma coisa, eu gosto de uma frase da Paula Abreu, que ela fala assim, olha, quando eu dou um passo à frente, o universo coloca o chão aos meus pés. Quando eu dou um passo à frente, o universo coloca o chão aos meus pés. Nunca o universo vai nos deixar no vácuo. O problema é que a gente não quer se comprometer. A gente não quer dar esse passo, a gente tem medo. Então, ela fez o treinamento e agora, recente, ela falou assim, o dinheiro não só apareceu para esse treinamento, como apareceu para muitas oportunidades. Meu caminho se abriu. Eu estou agora, eu fui convidada para fazer parte de um congresso nacional, vou ser vista nacionalmente. Sabe por quê? Mudou o mindset. A Verônica disse aí que assim seja, e assim é, Verônica, que assim seja e assim é. Então, já dei aí a segunda dica. Vou falar agora da terceira dica. Escreve aí, curar as feridas emocionais. Dr. Hawkins estudou a escala de emoções. Dentro desse estudo dele, ele descobriu que cada emoção tem uma frequência vibracional, porque tudo na vida é energia. Dinheiro é energia. Dinheiro se cria com um equilíbrio dentro de nós. Quando, isso mesmo, Jefferson, curar as feridas emocionais. Veja bem, quando a gente está vibrando na culpa, a culpa é a menor frequência em hertz que existe. A culpa tem 20 hertz. Para a gente mudar a nossa realidade, nós precisamos de pelo menos 200 hertz. Quem está na vergonha, se eu não me engano, a vergonha acho que é 30 hertz. São emoções que são sentimentos de frequência muito baixa. Quando você está com essa vibração, você não consegue ser um imã para atrair coisas boas. Não vai atrair. Você pode trabalhar muito e fazer como eu fiz lá atrás. Ganhava dinheiro, mas não era rica. Sabe o que eu tinha? Doenças, irritabilidade, um vazio dentro de mim. Tinha medo da falta. Sabe como é que a gente descobre isso? Sabe como você descobre que você é escasso? Deixa eu ver o que a Sinara disse aqui. Nossa, me vi quando te achei sob o valor. Veio um monte de pensamentos. Como não posso gastar, mas vou sim. Que ótimo, Sinara. Porque, olha, deixa eu responder, depois eu falo disso daí, Sinara. Eu esqueci o que eu estava falando. Olha, eu costumo rir dos meus erros, porque a gente tem que aprender a se acolher. Esqueci. Então, deixa eu falar então o que a Sinara disse aí. Dentro de nós tem uma força oculta chamada resistência. O autor do livro A Arte da Guerra, ele fala o seguinte: é uma força que tem oculta, que é o nosso sabotador. Sabe como é que ele aparece pra gente? Ele aparece assim. A gente não vê, ele não tá fisicamente, mas aparece assim. Você não consegue ver, mas ele vai te desviando. Quando você toma uma decisão para evoluir, sabe o que ele faz? Ele vai, aparece e fala assim, não, olha, você precisa de comprar aquela outra coisa. Não, mas tem um aniversário tão importante para você ir. Não, tem uma viagem para você fazer. Ah, não, você vai ter que gastar o mês que vem com tal coisa. Ele vai te lubridiando para que você não avance. E daí você se torna prisioneiro da tua mente. Prisioneiro. E você fica no que os budistas chamam de samsara, que é uma roda da vida. É uma roda de sofrimento. Porque a gente se torna refém daquilo que nós estamos, nesse ciclo, nesse looping. Então, deixa eu ver o que eu estava falando. Vamos ver se está atenta, Adriana, se estava falando da frequência da vergonha. Ai, que boa, Adriana. Que ótimo. Então, quando a gente está, por exemplo, vibrando na vergonha, o que é? A vergonha, acho que é 30 hertz. Para a gente poder mudar a nossa realidade, a gente tem que vibrar em 200 hertz. E se a gente estiver com frequência mais baixa que isso, sabe o que acontece? Você se torna vampiro de energia. Você não cria sua realidade. Todos nós viemos para prosperar.
Todos nós temos o poder de criar abundância. Mas para criar essa abundância, a gente precisa curar dos nossos medos, desse sentimento de culpa, de rejeição, de abandono, que em algum momento nós sentimos. Não existe uma pessoa que não tenha isso. Nós somos filhos de seres mortais. Quem aqui não foi criado por um pai ou por uma mãe que às vezes foi duro demais, que criticou, que te censurou? Todos nós passamos por isso. Então, quando nós somos de 0 a 7 anos, nós somos igual esponjinha, nós vamos absorvendo o que é dito para nós. Deixa eu te contar aqui como se cria uma crença de incapacidade. Quer aprender? Que a pessoa fala assim para mim: Eda, é possível fazer liberação de memórias, de bloqueios em uma sessão ou um dia de treinamento? Eu falo, sabe por quê? Eu vou te explicar como que a mente registra. Imagina uma criança brincando em casa, uma criança pequenininha, de 4, 5 anos, ela tá brincando, a mãe chegou em casa cansada do trabalho, a mãe coloca ali algo para se distrair, vai assistir um filme, um programa para descansar, e a criança tá ali brincando perto dela, mas ali tem um copo de água. E a mãe fala assim: menino, sai daí. E a criança, você sabe, né? Criança tem espírito livre. A criança continua brincando: sai daí que vai quebrar. E a mãe lá prestando atenção, querendo ler, estudar, divertir, não sei. E a criança tá ali brincando. De repente a criança, quebrou. Sabe o que normalmente a maioria dos pais, né, por sua incompetência emocional, foi o que eles aprenderam, o que eles fazem? Gritam com a criança: seu burro, seu distraído, seu desastrado, você é desobediente, nada vai dar certo para você, você não me ouve. Gritam. Essa criança viu? Essa criança ouviu? Essa criança sentiu? Se teve isso, teve um registro emocional. Se teve um registro emocional, ali teve um aprendizado, uma crença limitante. Essa crença, por exemplo, a criança pode criar uma crença de que eu não sou boa o suficiente, eu não posso errar, se eu errar eu vou ser castigado, eu não posso fazer decisões, não posso ter escolhas na minha vida, eu tenho que fazer só o que meus pais disserem. Essa criança vai crescer e quando ela tiver um desafio ou tiver uma oportunidade na vida para expandir, ela não vai avançar, porque tem essa crença lá atrás, limitando ela. Eu atendi uma pessoa uma vez, ela tinha muito bloqueio. Ela tinha medo demais de falar em público, com mais de 2 pessoas, ela tremia. Era angustiante ver, ela não conseguia ir. Ela é advogada, ela não conseguia ir no tribunal para fazer a defesa dos seus clientes, ela tinha que pagar alguém para representá-la. E ela passou por um processo comigo, ela fez o treinamento e passou por uma sessão comigo. Essa pessoa hoje está aí nas redes sociais, dando live, se expondo, vai nas audiências, ela fala, ela se expressa, ela gravou um vídeo para mim sem eu pedir, falando disso. Ela falou assim: eu jamais faria isso. Por quê? Nesse processo que ela fez, nesse regresso lá, né, que a gente visita as nossas memórias, ela visitou uma memória onde a mãe dela a comparou com a irmãzinha, dizendo que a irmã tinha a letra mais bonita, escrevia melhor. Naquele dia, essa criança se sentiu tão pequena que ela desenvolveu a síndrome da incapacidade. Passou sua vida limitada. Então, quando a gente cura das nossas feridas, de medo, de bloqueios, de sentimento de culpa, de rejeição, a gente eleva a nossa frequência. A gente vai para cima de 200 Hz. O que acontece quando a gente está com a frequência elevada? A gente começa a ver as oportunidades, a gente se lança para a vida. Gente, sabe por quê? Desafio tem para todo mundo. Muitas vezes nós acreditamos que sucesso é sorte. Não existe sorte.
A vida vai sempre te dar desafios. Quanto maior for sua capacidade de lidar com os desafios, maior vai ser o seu sucesso. Eu falo muito com os meus alunos, as pessoas não fracassam, elas desistem. Toda vez que você vê uma dificuldade, se você tem um nível de inteligência emocional mais elevado, se você investe na sua inteligência emocional, você vê aquele desafio apenas como forma de crescimento. Você não tem medo de fracassar. Então anota inclusive a quarta dica aí. Acho que é a quarta, né? Se permita errar. Só não erra quem não faz. Meu cabeleireiro maravilhoso acabou de entrar aí, Hamilton. Gente, esse cara é fera. Olha o meu cabelo que lindo, né? Já vou fazer uma propaganda. Olha que mechas maravilhosas. Estou de mega hair que ele fez pra mim. Olha que show. Um profissional talentoso que tem amor no que faz. Quando a gente tem amor no que faz, gente, a pessoa prospera. Prospera. Então, anota aí essa quarta dica que eu falei, se permita errar. Tem um vídeo no YouTube que fala chama a cura do perfeccionismo. Lá tem uma cientista que ela fala o seguinte: 30% das invenções da ciência aconteceram no momento de erro de laboratório. Ela faz uma coisa que eu acho muito legal. Ela fala assim: todo dia quando você se errar, você fala assim. Quando você sai de casa, você fala assim: hoje é dia de cometer um erro. Hoje é dia de cometer um erro. Quando você se errar, eu ensino para os meus alunos assim. Olha, o que eu estou ensinando aqui, se você aplicar, você vai ter resultados. Eu garanto. Garanto que vai. A gente tem um modelo. Olha como nós somos criados. Tem um livro que chama Os 4 Compromissos. E ele fala disso. Os adultos, eles roubam nossa atenção e injetam o seu veneno. O que significa isso? Tudo aquilo que eles aprenderam, porque a maioria das coisas que a gente aprendeu é limitante. Nossos pais aprenderam tantas coisas limitantes, nós podemos fazer diferente, com outra consciência. Então, quando éramos crianças, eles captaram a nossa atenção e colocaram ali, olha, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso pode, isso não pode. E aí a gente aprende de acordo com o modelo de mundo deles. Só que não é tudo que eles acreditam que vai nos fazer prosperar. Então, no modelo de educação, de criação, que nesse livro ele fala que nós somos domesticados. Nós viemos selvagens e nesse estilo selvagem nós somos prósperos, porém nós somos domesticados. Os adultos vêm e colocam em nós as nossas limitações. Então, nesse modelo, como que é criado? Como é que eles nos ensinam? Se você fez algo que mamãe e papai te ensinou, parabéns, você merece um elogio, um abraço, um carinho. Agora, se você fez algo diferente do que papai e mamãe ensinou, castigo. Como que nós crescemos? Com medo de errar. Porque sabemos que se fizermos diferente, nós vamos ser punidos, vamos ser castigados. Aí a gente cresce limitado. As oportunidades estão aí, mas a gente tem medo de se lançar. A gente tem medo de arriscar. E é esse sistema que nós temos que quebrar. Então, uma coisa que eu ensino para os meus alunos. Toda vez que você se pegar errando, sabe o que você vai fazer com você? De verdade, faça aí agora. Você vai achar ridículo. Eu tenho certeza. Mas tudo que eu aprendi com os meus mentores, eu apliquei e deu certo. Eu era hiper rígida comigo. Toda vez que eu errava, eu me punia, eu me torturava. Eu ficava brava comigo. Quando alguém me apontava uma falha minha, eu tentava me defender. Então, o que eu faço hoje?
eu pego assim nas minhas bochechas e falo, você pode errar. Eu abro mão da necessidade de ser perfeita. Você coloca a mãozinha assim, dá um sorriso. Se acolhe quando errar. Porque quando a gente erra e a gente se castiga, quem é merecedor de castigo não merece abundância. Você tem que sair da frequência da culpa. E eu não estou falando que você vai ter que cometer aquele erro de novo, não. Eu estou falando que quando você se acolhe, quando você está no amor com você, você tem a oportunidade de fazer diferente. Mas na culpa você não vai conseguir. Seja amoroso ou amorosa com você. E aí vai ter algum momento que você vai estar num lugar público. Você não vai poder ficar pegando em bochecha assim, ficar meio esquisito. Aí você só dá um toquezinho assim, ó, sutil. Dá um sorriso. Na hora que você pegar assim, ai, a mente não questiona, ela toma aquilo ali como verdade, aquilo é a sua nova realidade. Você muda a sua neurofisiologia. E aí você se permite errar. Vocês acham mesmo? Eu conto muito minha história, né? Hoje não vai dar tempo de eu contar, não, porque eu quero dar a última dica para vocês aqui. Mas eu falo assim que quando eu... Lá atrás, quando eu trabalhava demais, eu consegui me destacar no meu trabalho, mas tinha um chamado dentro de mim. Quando eu me permiti fazer essa jornada do autoconhecimento, eu descobri tantas coisas lindas. E uma das coisas que eu descobri foi assim, a minha conexão com a minha missão. O que eu vim fazer nesse mundo? Que nós passamos a nossa vida só no piloto automático. Comer, beber, dormir e trabalhar. Comer, beber, dormir e trabalhar. Uma vida sem sentido e vazia. Então, quando eu tive essa conexão com o meu propósito de vida, Viktor Frankl fala isso, quando você descobre o seu propósito de vida, você é capaz de suportar quase tudo. E eu conectei com esse propósito, eu descobri que eu vim nesse mundo para ensinar, para levar minha mensagem. Só que como que eu ia levar uma mensagem se eu era agressiva, se eu era dura, se eu era grossa, se eu era irritada? E, principalmente, eu não tinha um hábito de leitura. Como que eu vou ensinar algo se nem eu mesma me desenvolvo? E aí eu comecei o meu processo. Eu falo que quando a gente tá aqui, eu gravei um vídeo disso, né? Se você não está inscrito no meu canal no YouTube, aproveita, inscreve agora. Inscreve no canal. E se você vai assistir essa aula gravada depois, deixa aqui seu like e compartilha. Isso apoia com que outras pessoas vejam esse conteúdo. Então, eu estava aqui. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Eu estava aqui. Eu queria vir para cá. Mas como que eu vou sair daqui e vir para cá? Não tem um jeito de pular aqui, não. Não pula. Entre esse lugar e este lugar, tem aqui uma coisa chamada deserto, um abismo. Nesse lugar aqui, ó, o universo vai colocar para você desafios. Esses desafios são presentes disfarçados. Ele está te preparando para você chegar aqui. Então, eu estava aqui, numa posição, e eu queria vir para cá. Eu queria me tornar palestrante, eu queria levar minha mensagem, eu queria ser treinadora. Aí o universo me deu um monte de desafios, eu tive que me desenvolver, eu tive que me lapidar, eu tive que trabalhar minha doçura, eu tive que trabalhar minha mente, desenvolver minha mente, eu tive que desenvolver o hábito de leitura. Tudo isso me preparou para chegar aqui. Só que a maioria das pessoas acredita que a gente chega aqui no pulo, não é. Atrás, antes de chegar aqui tem esse deserto que nós temos que passar. Aí é aquilo que eu falei, a pessoa não fracassa, ela desiste. Ela simplesmente desiste, porque no primeiro desafio ela abandona, ela fala assim, não é pra mim. E o universo está te preparando para algo melhor. E para ilustrar isso, eu lembro uma das vezes que eu quis dar uma palestra, eu fui dar uma palestra, preparei o ambiente, chamei um monte de pessoas. Sabe quantas pessoas foram na minha palestra? 2. Na mesma hora eu vi uma vozinha dentro de mim, que é o sabotador, falando assim, não, você não nasceu para isso não é para você, você não vai ter sucesso nisso, não vai dar certo. Aí que eu, nossa, imediatamente me deu uma tristeza, um medo. Opa,
eu alimentei, ó, aqui tá tudo certo, vai lá, dá o seu melhor. Eu dei a minha palestra como se eu estivesse falando para 100 pessoas. E ali eu só tirei um aprendizado. O que eu posso fazer de melhor na próxima vez? É assim que a gente cresce, é assim que a gente desenvolve. Mas enquanto você ficar com o seu olhar lá para fora, seu olhar só o palco das pessoas, no palco das pessoas você vai ver só o sucesso, mas você tem que ver atrás do palco. A Sinara aí disse que já desisti tantas vezes. Sinara, então, não importa o número de vezes que a gente cai, mas o número de vezes que a gente levanta, isso que importa. Ninguém na vida tem sucesso sem quedas. Ninguém. Não se iluda com isso. Então hoje eu tô aqui dando palestras, hoje eu tô aqui fazendo lives, hoje eu tô aqui, se tiver uma pessoa na live, eu dou a live do mesmo jeito. Quando eu dou já dei palestra para 500 pessoas? Sim, mas já dei palestra para 2, para 3. Para eu chegar nas 500, eu precisei de caminhar, passar pelo deserto. Isso que você tem que fazer na sua vida. Se você hoje quer galgar um lugar melhor, você precisa se desenvolver. E não tem jeito de você ter sucesso se você não tiver uma autoimagem elevada. Autoimagem você se conquista se trabalhando, investindo em inteligência emocional. A última dica que eu quero dar para vocês. Então, aí, só lembrando que eu te falei lá, né? Essa criança que viu lá, o pai e a mãe gritando, desenvolveu uma crença de limitação. Se em segundos ela teve uma crença de limitação, em segundos também nós podemos liberar. É isso que nós fazemos com técnicas validadas pela ciência. Existem inúmeros exercícios que eu faço na minha mentoria com meus alunos, que eu faço no treinamento com meus alunos. Funciona. A gente trabalha com as emoções. Eu sou especialista em trabalhar emoções. A última dica, então, é sair da competição. Principalmente eu quero falar com você, mulher que está me ouvindo aqui agora. Eu me identifiquei muito com isso quando eu ouvi. No mundo moderno, onde existe uma supervalorização da energia masculina, a mulher, por questão de competição, assim, de querer mostrar teu valor, ela perdeu a tua essência com o feminino. Nós, mulheres, temos um poder enorme dentro de nós. A nossa força está na nossa essência feminina. Quando a gente está na competição, a gente está na comparação. Primeiro, a gente quer ser igual aos homens. Estou falando de uma forma geral, mas eu estou dando um exemplo de mulher, porque eu atendo muitas mulheres. E eu vejo muito isso. A mulher se compara. Eu era assim, eu me comparava com as pessoas. Eu estava sempre me comparando com outras mulheres, querendo ser melhor que as outras mulheres. A gente não precisa ser melhor que ninguém. Todos nós somos seres únicos. Ninguém no mundo tem a tua voz. Ninguém no mundo tem a sua digital. Para que você quer ser igual a alguém? Não precisa, só precisa ser você. No livro A Ciência para Ficar Rico fala: toda forma de competição é escassez. Toda forma de competição é escassez. Existe abundância para todos. A vida não é um jogo onde você precisa ganhar, para você ganhar o outro tem que perder. A abundância há para todos nós. Quando você fica se comparando, você se sente às vezes pequeno, então se sente grande demais com seu ego. Quem se sente grande não aprende, não se desenvolve. Quem se sente pequeno é impotente, é incapaz, não vai prosperar, não sustenta isso. E nós, mulheres, precisamos. Eu vou gravar uma aula só sobre o magnetismo feminino, como que a gente faz para atrair coisas boas, atrair inclusive os relacionamentos saudáveis através da tua essência feminina. Com a mulher, o dia que ela descobrir de fato que o poder dela está dentro dela, na tua essência feminina, a mulher é capaz de conduzir o homem para onde ela quiser com a doçura do teu coração. Só que no ritmo acelerado, onde você está,
nesse ciclo, nesse loop, que você não toma consciência, você não sente o teu corpo, você não sente as tuas emoções, você não para sentir, nem você não sabe o que você está sentindo. Quando está sentindo um vazio, você já preenche esse vazio com comida, com compras, com drogas, com álcool. Esse vazio que você precisa olhar, esse vazio que você tem que experimentar. Porque se você tiver com um copo, imagina aqui, ó, um copo. Se ele estiver cheio, não vai caber mais nada. Muitas vezes nós precisamos esvaziar o nosso copo. Precisa conectar com o teu coração. E no treinamento a gente faz muito esse processo. É de trazer esse espaço, de sentir, de resgatar esse fluir, essa leveza. Todos nós, homens e mulheres, temos dentro de nós a essência feminina e masculina. Em algum momento é necessário usar a essência masculina. Normalmente, homens saudáveis têm uma energia masculina muito mais definida. Depois eu vou falar sobre isso, não é assunto para hoje. Mas eu vejo que nessa competição, essa competição nos tira a oportunidade de prosperar. A gente carrega um fardo que não é nosso. Fica pesada a vida. As mulheres estão pegando todas as funções que são dos homens. Ela começa a carregar todo o peso. Ela não deixa o homem exercer o seu papel no mundo. Ela quer comandar, ela quer liderar, ela quer dar ordens, ela quer controlar. Toda vez que você estiver tentando controlar as coisas, você não está na abundância. Você está na escassez. Então é preciso fazer essa cura também do feminino. E uma forma que tem, que é a última coisa que eu vou deixar aqui para você. Cida Salgado entrou, seja bem-vinda, minha irmã do coração. Irmã mais linda, não, uma das mais lindas, né? A mais linda sou eu. Deixa eu falar aqui para você. Uma das coisas que eu gostaria de deixar como exercício final para você. Antes de dormir, aprenda a se reconhecer. Coloque um caderninho do lado da tua cama. Escreva. Por que escrever? Porque quando você escreve, passa pelo campo das emoções. Você vai escrever 3 coisas que você reconhece em você. 3 coisas, todos os dias, até isso virar hábito, ficar natural. Faça por 30 dias. Normalmente, durante o nosso dia, nós temos uma tendência de focar naquilo que não foi bom. Tudo que eu foco expande. Tudo que eu foco expande. Então você começa a treinar o seu cérebro a focar no que é bom. Se você hoje conseguiu dar um sorriso para alguém, nossa, hoje eu consegui. Se você hoje conseguiu silenciar diante do desafio, reconheça, hoje eu fiz isso. Se você hoje conseguiu ter um ato de gratidão, reconheça, escreva. Toda vez que você entra no reconhecimento a você, você entra na abundância. E aí a tua vida começa a prosperar. Deixa eu ver aqui. A Elza falou, você é essencial nas nossas vidas. Elza, gratidão. Olha, eu faço isso com muito amor. Confesso que hoje eu tô aqui, eu tenho muita disposição, muita energia de manhã. Você fala assim, vamos acordar às 5 horas, eu tô cheia de energia. Chega de noite, o meu nível de energia já tá menor. E eu tô aqui com o coração aberto para compartilhar com vocês. Quero saber aqui se alguém quer fazer alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. E deixar aqui a informação. Me perguntaram aí sobre o treinamento Momento Despertar. A próxima turma vai acontecer agora, dia 20 de agosto. Temos pouquíssimas vagas. Esse treinamento é um treinamento presencial, onde eu utilizo várias ferramentas que eu aprendi na minha jornada com grandes mentores. Já estive na Índia, já estive em Londres, já estive no sul do Chile, já estive na África. Eu já viajei em muitos lugares do mundo em busca
de autoconhecimento, em busca de mentores, em busca de aprendizado. Eu estudo a mente humana, eu sou apaixonada por estudar a mente humana, o comportamento humano. Neste treinamento, eu utilizo ferramentas validadas pela ciência para construir novas sinapses no cérebro, novos caminhos neurais. Quando a gente mexe com essa estrutura, automaticamente você começa a olhar para você de outra forma. Você sai da frequência da escassez, eleva sua frequência para a abundância. Você começa a ver oportunidades onde você só via desafios. Você se torna uma pessoa mais grata. Enquanto não houver gratidão na tua vida, não terá abundância. Quando você está na ingratidão, você está vibrando na escassez. O universo vai te dar mais do mesmo. Tem que treinar a gratidão ativa. Gratidão ativa é eu escolho conscientemente fazer o exercício da gratidão, sentir a gratidão. Gratidão não é palavra, não é falar obrigada, é sentir a gratidão. Tem um exercício lindo que eu utilizo com os meus alunos, onde eu levo as pessoas a experimentarem esse nível de gratidão. Quando você leva, você conecta, o universo começa a abrir as portas para você, porque tem abundância demais à tua volta, você só não está vendo. Você não está vendo porque você está com foco naquilo que não funciona. Você está no foco de reclamar do teu marido, do teu chefe, do teu colega. Você está focando em reclamar. Reclamação significa clamar por aquilo que você não quer. Quanto mais você faz isso, mais disso você vai ter. Você não vai ter energia para mudar a tua história. A tua vida só está como está, porque você ainda não teve coragem de assumir a responsabilidade de mudar, fazer mudança interna. Como Gandhi disse, seja você a mudança que você quer ver no mundo. E no treinamento eu faço isso. Mudanças profundas, liberação de culpa, de medo, de mágoa, de ressentimento, uma conexão profunda com o teu coração e com o teu propósito na vida. Todos viemos com uma missão. Enquanto você não alinhar a tua vida com a tua missão, você vai viver como um zumbi, ou seja, você vai sobreviver. É diferente. Viver é vida, viver é abundância, sobreviver é escassez. Só você pode tomar a decisão de fazer diferente. Para quem está aqui na live e já está inscrito, parabéns. Quem ainda não inscreveu, se quiser, pode me chamar no privado que eu te falo como participar. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Te vejo na próxima semana. Beijo grande no coração, gratidão por terem me ouvido. Deixa eu ver só se tem uma pergunta final aqui. Sinara, louca para sair dessa Matrix. Vamos sair da Matrix juntas. Nos vemos em breve. Tchauzinho. Gratidão, 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 Jefferson. Boa noite, gratidão, gratidão, Martins. Gratidão, boa noite e até a próxima. Gratidão, Ilmara. Eu tô cheia de alunos aqui, gente. Alunos, olha que coisa gostosa. Que bom saber que vocês estão aqui me apoiando. Ter vocês na live me apoia muito. Até a próxima.